pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila e está começando agora mais um De Mulher para Mulher, Crefito 14. Hoje é o nosso último episódio e a gente vai conversar com a Elineide Bezerra, que é terapeuta ocupacional. E o nosso bate-papo hoje é sobre saúde mental, esse assunto que é tão importante e que a gente deve falar sobre. Pois é, a saúde mental, né? Ela é muito importante, a gente deve dar o valor que ela tem hoje. Por quê? Porque principalmente na idade, ou no tempo que nós estamos passando, muitas mulheres são acometidas por transtornos e que envolve problemas na saúde mental. São inúmeros problemas que afetam a mulher, né? Então, para isso é importante a gente estudar. Para isso é importante a gente procurar os profissionais da área para ajudar, né, nesse momento, nessa fase que a gente está passando por aquela situação, por aquela patologia ou por aquele transtorno mental. Então, eu já inicio a nossa conversa perguntando como que é a atuação do terapeuta ocupacional com essas mulheres que têm esse tipo de problema, que estão passando por uma situação, poxa, eu vou procurar ajuda. Como é que é a atuação do profissional, do terapeuta ocupacional? O terapeuta ocupacional, ela atua na saúde mental das formas diversas, né? Então, a saúde mental, ela envolve o terapeuta ocupacional, a terapia ocupacional, ela envolve a tríade, né? Que é a atividade humana, o cliente-paciente e o profissional. Portanto, quando a gente, todos os problemas que afetam a saúde mental, ela vai comprometer as atividades de vida diária e comprometer também as atividades instrumentais de vida diária. Nesse caso, é muito importante a ajuda de um terapeuta ocupacional para trabalhar esses aspectos para que a pessoa possa equilibrar-se, tanto emocionalmente como mentalmente, para voltar às suas atividades normais, para voltar a desenvolver as suas atividades de instrumentais de vida diária. Então, é importante e é de fundamental importância a atuação da terapia ocupacional. Pois bem, eu vou citar aqui alguns exemplos de como a terapia ocupacional ela pode atuar, né? Então, ela pode atuar, utiliza-se de várias práticas. Quais são as práticas da terapia ocupacional na saúde mental? Ela envolve com dinâmicas de grupo. Qual é o objetivo da dinâmica de grupo? É desenvolver os aspectos psicossociais, desenvolver a ressocialização da mulher, né, no ambiente, no social. Ela vai também trabalhar os aspectos também cognitivos e toda a parte da integração cognitiva, os componentes cognitivos, certo? Então, vai atuar de uma forma bem abrangente nas dinâmicas de grupo, na ressocialização mesmo, né? Dentro das dinâmicas de grupo, nós temos também os grupos de reflexão, que a gente pode, mas os grupos de reflexão, qual é a finalidade deles? Eles vão desenvolver, nós vamos desenvolver com o cliente, com a mulher, né, que está passando por algum tipo de problema. Então, a gente vai trabalhar a questão de desenvolver atividades de autorreflexão para que eles possam se auto-reconhecer, para que elas possam se refletir sobre o seu eu, sobre a sua imagem, sobre a sua autoimagem, qual é o seu papel. Então, são atividades desenvolvidas para aquela pessoa que veio direcionada para o próprio terapeuta ocupacional. Além dos grupos de reflexão, a gente pode trabalhar oficinas de desenhos e artes. Como é que se desenvolve? Para quê? Eu atendo uma pessoa, tem uma cliente, uma mulher, que ela trabalha muito, eu desenvolvo a questão da depressão, ela tem um quadro de depressão muito forte, acentuado, ela desenvolve os dons artísticos que ela tem, então através de desenho. Então, através do desenho, ela retrata toda a sua dor, né? Então, ela retrata a sua dor, ela se desenha com o coração machucado, derramando lágrimas, sabe? Então, a partir dali, a gente tem um olhar
para que possa resgatar, a gente sentir a dor da pessoa, para que a gente possa resgatar, para que ela saia da dor, para ressignificar aquela dor que é tão intensa. E a gente está fazendo um trabalho, até eu já instiguei, ela é uma adolescente, né, já passando para a fase, uma jovem, muito jovem, e ela está passando para a fase da gente desenvolver esses dons artísticos que ela tem para ajudar outras pessoas que também passam pelo mesmo processo que ela. Porque hoje muitas jovens mulheres passam por esse problema, passam por depressão, passam por transtornos de ansiedade. Então, enfim, são inúmeras que a gente pode estar indo trabalhar e estar indo desenvolver essas atividades, né? Nós também podemos desenvolver atividades expressivas e corporais. Diante dessas atividades, é muito interessante, porque eu utilizo muitas músicas, sabe? E elas acabam expressando, acabam saindo daquela dor e dizendo assim, olha, hoje eu consegui despertar a minha alegria. Coisa que eu não tinha, legal. Que fazia tempo que eu não sabia que existia esse tipo de tratamento com música, com oficina de arte. É muito interessante. Então a gente utiliza, eu gosto de utilizar muita música para cliente, né, sair do seu estado de dor para despertar a alegria. E a gente desenvolve todo tipo, sabe? Tanto músicas agora atuais, como músicas que volta ao tempo. Por quê? Porque vem a questão também cognitiva. Existem idosas que quando elas estão assim no estado muito apático, que quando elas começam a ouvir essas músicas do tempo dela, então automaticamente elas despertam. É uma memória afetiva, né? Isso, elas despertam e começam a participar da atividade do grupo, elas começam a se envolver. E nesse se envolver, elas acabam saindo desse foco da dor, sabe? Para perceber que dentro dela também, ela não só foi dor, ela também teve momentos de alegria, ela teve momentos de felicidade, ela teve momentos de afetividade, ela teve outros tipos ela tem muitas memórias que elas trazem para o grupo. E todo o grupo, as mulheres envolvidas no grupo, elas todas acabam aprendendo com a experiência uma da outra, né? Além disso, a terapia ocupacional, são muitas atividades que ela pode desenvolver. Ela tem atividades que eu já falei, atividades de memórias e psicomotoras, para trabalhar, porque muitas vezes o transtorno, ela pode comprometer também a questão da capacidade motora. Então, a gente desenvolve outras atividades, a gente envolve para que possa também haver um desenvolvimento da parte da psicomotricidade. E o atendimento individual, a escutativa. Muitas vezes a pessoa que está passando por uma situação muito delicada, elas estão experienciando, né, muita dor e elas precisam ser ouvidas. Mas esse ouvir não é um ouvir só por ouvir, é uma escuta terapêutica, que depois a gente vai avaliar e automaticamente a gente ali já pode ir trabalhando alguns aspectos para ressignificar aquela dor que ela está expressando naquele momento por a fala. O terapeuta ocupacional também, ela pode trabalhar com as práticas integrativas, que eu envolvo também as práticas integrativas no trabalho da saúde mental com mulheres. Eu desenvolvo atividades de meditação. Para quê? Sim. Porque para ela centralizar um pouco. Porque às vezes tem, por exemplo, o transtorno de ansiedade, ela não consegue parar a mente, então a gente começa a colocar aquela música tranquila, sabe? A gente começa a envolver ela no processo para que ela possa ir ficando no estado de presença, no aqui e agora, para que ela possa conseguir viver e deixar de viver o futuro, sabe, naquela expectativa, e deixar também um pouco de lado o passado. Perceber que a vida está aqui, a vida está no aqui e agora. E começar a perceber a natureza à sua volta, começar a perceber o valor da respiração,
começar com as práticas de respiração. E a partir dessas práticas de respiração, elas começam a entrar em contato com o seu próprio corpo, que muitas vezes ficam esquecidos. A gente não consegue se perceber no espaço em que a gente está. É verdade. Porque a gente só consegue ver a dor. A gente só consegue sentir a dor. E aí a gente envolve. Uma outra prática terapêutica que eu utilizo muito, vai depender da ocasião, é a prática do Reiki. Porque o Reiki, sim, né? Então, são práticas energéticas que utilizam as mãos para haver o equilíbrio mente, né? Corpo e emoções. E aí, trazendo esse corpo, esse equilíbrio, a pessoa vai conseguir automaticamente equilibrar vamos dizer, ter aquela calma, ter aquela paz, ter aquela... viver, né? Perceber e sentir a vida na forma como ela se encontra no aqui e agora. Uma das coisas, assim, eu vou até falar um exemplo, né? Automaticamente eu cheguei próxima a uma mulher, né? E ela disse assim, eu estou no ponto de surtar. Eu não aguento mais, o que acontece? Eu não estou conseguindo, minha cabeça está a 1000 por hora. E aí, automaticamente, eu disse assim, pois vamos, você quer... me coloquei à disposição para ouvi-la. Então, fui ouvi-la com uma escuta atenta, com uma escuta terapêutica, ouvir o processo que ela estava passando. Então, automaticamente, ela foi só falando. E logo após, eu apliquei uma sessão de Reiki. Então, no final, ela disse, e agora? Ela disse assim, eu estou bem calma, eu estou tranquila, agora sim. Então, no início ela estava para surtar, então agora ela já tinha encontrado a quietude dela. Ela tinha se voltado ao eixo, voltado ao centro dela. Sim, e hoje em dia, com a correria, que todo mundo vive numa correria, né? E às vezes a gente acaba achando que é normal estar ao ponto de surtar. É até uma coisa que a gente fala sempre, eu vou surtar, mas não é normal. Sabe? Sim. E às vezes a gente está tão acostumado com essa loucura, com esse desequilíbrio, que a gente não consegue mais ficar bem, não consegue mais relaxar, tem uma dificuldade de relaxar, não é? Não é mesmo? Assim, você falando aí, e a gente fica refletindo mesmo, é verdade. Tem vezes que a gente não consegue simplesmente parar. É uma dificuldade. É importante o profissional estar ali naquele momento, exatamente, né? Porque, assim, deu certo, ela está nesse processo e automaticamente eu estava ali, e por que não? Então, eu estava ali e fui acolher. Trabalhar com mulheres para ajudá-las a resgatar o seu poder interior, isso é gratificante. E a minha segunda pergunta, você falou sobre a depressão, né, do tratamento da depressão. Todas essas formas que você falou de abordagem, dá para tratar a depressão? Porque eu falo da depressão, claro, a saúde da mulher, ela é bem ampla, como a gente conversou, a gente estava conversando antes, e a Lineide falou, meu Deus, mas é tão amplo, como é que a gente vai falar de saúde da mulher? E eu também, meu Deus, mas eu selecionei algumas coisas, e a depressão, quer queira, quer não, infelizmente, né, ela vem sendo aí um mal do século e vem atingindo muitas mulheres. A questão da depressão em si, a questão da depressão pós-parto. Como é que a terapia ocupacional atua? Todas essas formas de tratamento que você falou, né? Formas de atuação, elas podem ser aplicadas no tratamento da depressão? Sim, elas podem. Para isso, a gente precisa fazer uma avaliação, né, inicial, para saber qual a demanda, né, da mulher que veio. Qual é a atividade significativa para ela? Porque a gente trabalha com atividade significativa. Então, a gente faz uma análise da atividade para aquela pessoa, para aquela mulher que veio, né, buscar ajuda profissional. Então, a gente, depois dessa avaliação, a gente vai estudar e perceber qual é a abordagem, a gente vai traçar um plano terapêutico individualizado. Se é atendimento
grupal, com dinâmicas de grupo, se é essa dinâmica de grupo, se é com atividades expressivas e autoexpressivas, se é com meditação, com técnicas de meditação, se é apenas com grupos de reflexão, se é com oficinas de artes, desenhos, né? Então, a gente vai fazer uma abordagem de acordo com os interesses da pessoa, da mulher que veio até a gente, né? E outra coisa também, porque a depressão, né, é a principal doença, é uma das principais doenças que acomete as funções do dia a dia, que acomete e dá problema na intervenção das atividades de vida diária e as atividades instrumentais de vida diária. Portanto, a terapia ocupacional é uma das profissões que vai atuar nesse contexto. Então, ela tem todos os requisitos para que possa trabalhar com a depressão. Entendi. Essas atividades significativas que você fala, por exemplo, trabalho, família, Não, as atividades significativas que a gente diz, por exemplo, uma atividade artística, ela entendi. tem que ser significativa para ela, porque se, por exemplo, você chegar até a mim, né, se uma mulher chegar até a mim com depressão, mas ela não gosta nada de pintura, né? Então, como é que eu vou desenvolver alguma atividade terapêutica para ela com atividade de pintura? Então, não vai funcionar. Por quê? Porque para ela não é significativa. Né? Então, tem pessoas, por exemplo, tem mulheres idosas que gostam muito de crochê. Então, essa atividade de crochê a gente vai trabalhar, mas com uma abordagem terapêutica para ela. Entendi. Então, é uma atividade que ela tem afinidade no caso. Isso. Entendi. Que legal. A atividade a gente falou aqui da depressão pós-parto e da depressão, né? Que você falou do tratamento dessas atividades. É muito interessante essa questão de desenvolver com atividades que você gosta. E eu também separei a questão do climatério, né? Sim. Que é o período, né? Para quem não sabe, é o período que a mulher está indo para a menopausa. É um período que a mulher fica confusa, é complexo, né? Fica pensando, nossa, eu tô ficando velha. O que é normal, é o ciclo da vida, né? O ciclo da vida da mulher passar por esse período. Eu queria que você explicasse pra gente mais sobre. Sim, né? Então, assim, como você falou, é um ciclo da vida normal, natural, é o ciclo de vida. Então, toda mulher, ela vai passar por essa fase. Né? Quer dizer, a gente quer que passe, se não findar a vida antes, né? Então, vai passar por esse processo, porque é um ciclo de vida. Então, ela sai ela passa por alguns problemas, né? Porque tem a queda dos hormônios, então vai ter alguns sintomas muito frequentes na mulher, que também vai depender de mulher para mulher. Sim, com certeza, né? Varia bastante. Isso. Então, quais são esses sintomas que a gente pode destacar? Nós temos, por exemplo, a irregularidade no ciclo menstrual. Né? Então, alguns vai vir com maior intensidade, outros vai vir 2 vezes ao mês e não a cada 28 dias. Então, vai haver essa mudança no ciclo menstrual. E, consequentemente, por exemplo, pessoas que têm TPM, consequentemente, a TPM vai aumentar ainda mais, porque se era só uma vez, então vai vir 2 vezes, vai passar por todo esse processo, né? Então, ela tem ondas de calor muito forte. Muitas mulheres dizem, meu Deus, eu não aguento esse calor terrível. A minha mãe, ela né? é um exemplo disso. Ela passa... E isso mexe muito com o emocional e com o mental, né? A minha mãe, ela fica super, super, super estressada. Ela tá passando por esse período, inclusive, por isso que eu coloquei aqui, porque é um exemplo. Ela tá passando por esse período. E a gente observa como é difícil. É difícil, muito difícil para muitas mulheres. Às vezes eu vejo assim, já tive experiências, né? Que colocar o ventilador perto dela, colocar o ar-condicionado e diz, meu Deus, é um calor que não acaba mais. Que coisa! E isso interfere porque de repente a mulher está ali conversando com os amigos, conversando e de repente vem aquela onda de calor que diz, meu Deus, e aí interfere em todo o seu humor, né? Com certeza. Todo o seu humor. Também tem a questão da sudorese excessiva, em algumas são mais frequentes do que outras.
perda ou diminuição da libido. Nesse caso, é muito importante o diálogo com seu esposo, com o esposo, para ele conseguir compreender, porque às vezes ele pensa, tá procurando outro e tudo mais e tal, porque era muito fogosa e agora não tem mais esse... Mas não é a questão mesmo da própria natureza feminina. É o corpo dela. É o corpo, justamente. Existe também alguns desconfortos nas relações sexuais que a gente também pode, nesse caso a gente pode também trabalhar com os dois para tanto, né, a mulher como também trazer o marido para que ele possa compreender, ter umas sessões com ele para que ele possa compreender esse estágio em que a mulher dele se encontra e está passando. Por quê? Porque se a mulher consegue, né, ter o apoio do esposo, para ela vai ficar bem mais tranquilo. Sim, pra ela vai o ficar... apoio e o acolhimento que você vem falando sempre é muito importante. Porque já pensou, por exemplo, você diz uma coisa e a pessoa não acolhe, a pessoa passa por desinteresse, então automaticamente a pessoa já fica desestimulada, né? Então não vai poder contar. Além disso, nós temos também, por conta do desconforto, né, a diminuição da mucosa vaginal, né? Então, aí acontece o desconforto também, acontece a depressão, porque mexe no humor da pessoa, então pode acontecer. E outra coisa também que acontece é a mulher não aceitar esse ciclo. Por quê? Porque a falta de aceitação, ela está assim, meu Deus, eu estou envelhecendo. Por quê? Isso. Porque é o processo que vai, esse processo vai para a menopausa, né? Porque a menopausa, a última menstruação. E aí quer dizer, será se eu não sou... Aí existe aquela crise de identidade. Será se eu não sou mais mulher? Por quê? Porque eu não estou mais menstruando. Porque a identidade da mulher é a menstruação, né? Eu não estou mais menstruando. Então, como é que vai ser da agora para frente, né? Então, cadê a mulher que há em mim? Cadê aquela mulher que todos os meses tinha aquele ciclo e não tem mais? Então, ela vai dizer assim, olha, eu estou envelhecendo. Então, esse fato de dizer que eu estou envelhecendo, para às vezes algumas mulheres elas surtam, porque elas não conseguem viver, né, a fase de uma forma bem mais harmoniosa, que poderia ser na forma da aceitação. Sim, né? E essa questão de você não aceitar, de você... É um medo, acaba sendo um medo mesmo, que a mulher tem de envelhecer, que ela tem de passar por esse período, porque eu acredito que é a própria sociedade que aplica que a mulher não pode envelhecer, sendo que é um ciclo natural, gente, é uma coisa natural. Muito natural, né? O envelhecimento. Isso aí faz parte. Mas temos assim a questão de dizer desse jeito, olha, você precisa fazer muito tratamento estético para você não envelhecer. A própria sociedade já afirma logo, você precisa passar por muitos tratamentos estéticos, porque você não pode envelhecer, você não pode ter rugas. Mas as rugas é a expressão de que você viveu, sabe? Sim. Tem expressões de alegria, tem expressões de tristeza, tem expressões, ali são as expressões naturais que você já passou. É a sua história, né? Acaba que sendo a sua história. Acaba que sendo a sua história. Aí também nós temos também as mudanças, né? Além de tudo isso aí que a gente falou, a questão das mudanças das mamas, porque elas vão ficar mais flácidas, né? A pele não vai ter mais aquele vigor todo. Até mesmo as nossas características, eu converso com uma amiga, ela diz assim, oh meu Deus, a idade está chegando, eu podia fazer todas aquelas atividades, hoje eu não consigo fazer todas aquelas atividades, né? Por quê? Porque é a questão assim, que existe a limitação, que quando era mais jovem, a gente tinha toda uma habilidade, agilidade para realizar determinadas atividades. Hoje, a gente faz todas aquelas atividades ali, mas um tempo mais prolongado. É verdade. Então, é necessário a gente se perceber, entender, compreender e se aceitar diante da fase em que está se passando, né? Sim. E aí, como essa fase natural, eu trago sempre, eu trabalho muito, a terapia ocupacional, eu trabalho muito envolvendo as pacientes, clientes, né?
com o processo de aceitação e autoaceitação. Aceitar-se como é, da forma como é. Se observando, se percebendo, observando as suas emoções, observando o que está em você, sabe? Sim. Porque em muitos casos, por exemplo, chegou uma pessoa para mim, né, uma mulher, na fase assim, ela não é idosa, ela já é uma adulta, né, assim, bem, mas já está nesse período do climatério, né? Então, o que ela disse para mim? Ela disse assim, olha, ela chegou com essa demanda. Eu disse assim, olha, eu cuidei de todo mundo, sabe? Eu cuidei dos meus pais, eu cuidei dos meus irmãos, eu cuidei de todo mundo. E agora eu tô aqui. Quer dizer, eu tô aqui, ela quer dizer assim, eu tô aqui e eu não sei o que está acontecendo na minha cabeça, eu não estou conseguindo, sabe? Então, ela teve esse processo da vida dela, ela cuidou, mas faltou esse olhar para si mesmo, se perceber como é que estavam as suas emoções enquanto estava cuidando do outro. Como é que você estava sentindo enquanto estava cuidando do outro. Você foi além do que você podia fazer, porque tem pessoas que vai além daquilo que pode, simplesmente para ver o outro bem, mas aí não acaba se percebendo que você passou demais da conta, você foi além. Então, eu trabalho muito a questão do autoconhecimento, né? Para a mulher se perceber e ver e sentir. E tudo bem sentir-se todas as emoções, sejam elas boas, se permitir sentir, se permitir se vier uma emoção de ansiedade, tudo bem, permita-se sentir ansiosa naquele momento ali. E permitir-se sentir-se alegre, porque tem mulheres também que dizem assim, não, eu não consigo sorrir, eu não consigo, sabe? Porque não se permite, sabe, sorrir por conta das dores. Então, a dor criou uma ela ganhou um espaço maior, né? Ganhou um espaço maior do que a própria felicidade. E isso acontece muito, né? A mulher cuida de todo mundo, principalmente mãe que tá em casa, tá ali se dedicando totalmente para os filhos, para o marido, para a esposa, enfim. Tem aquele cuidado todo com todo mundo, mas quem é que cuida dela? Sabe? Quem é que cuida dela? Quem é que cuida? Ela cuida dos pais, cuida do marido, cuida dos filhos, mas quem é que cuida daquela mulher? E eu realmente... E existe muitas mulheres nessa realidade. Muitas. E assim, né, para as mulheres que têm os sintomas nessa fase da vida do climatério mais intenso, é procurar ajuda profissional. Com certeza. Procurar os médicos especialistas no assunto, para fazer reposição hormonal, para trabalhar, para ver o que ela precisa. Procurar psicólogos, procurar terapeuta ocupacional, que possa ajudá-la no processo, sabe? Sim. Nesse processo de se reconhecer e se perceber naquela fase da vida. Procurar também nutricionistas que às vezes nessa questão de depressão também, porque há uma irregularidade na sua alimentação. Muitos quando tem, ou se alimenta demais, ou acaba consumindo, tem a compulsão alimentar, ou então não come de jeito nenhum. Tudo isso aí prejudica o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental. Enfim, fica todos, então, procurar os profissionais que possam auxiliá-lo nesse processo. E você falou em procurar, em buscar. Eu queria que você... É difícil a gente sinalizar isso, mas quando buscar ajuda? Em que momento a mulher deve perceber que ela deve sinalizar que, olha, não tem jeito. Você tem que buscar ajuda. Primeiramente é o seguinte, prevenir é melhor do que remediar. Exatamente, né? É melhor você procurar ajuda quando não está tão precisado. Então, assim, se você puder fazer atividades físicas, se puder fazer atividades expressivas, procurar se descobrir, perceber qual é a atividade que lhe proporciona prazer, qual é uma atividade significativa, né, que você possa desenvolver sem aquela obrigação de estar, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que dar sustento, porque isso aí acaba grande pressão, né? Sim. Pressão sobre a gente.
Então, procurar fazer atividades que possam e ter aqueles momentos de relaxamento seu. Caso não tenha mais como prevenir, que já tem um quadro, é preciso buscar tratamento, então busque auxílio. Por exemplo, a depressão. Quando a depressão está no início, tudo bem, às vezes você poderá fazer uso de algumas técnicas que você não precisa usar medicamento, mas às vezes quando ela já está avançada, a maioria das vezes, é preciso utilizar a medicação. Então, quem é o profissional? Busque o psiquiatra, mas ainda há um tabu muito grande na sociedade. Ainda as pessoas acham, tá procurando ajuda, tá fazendo tratamento psiquiatra, com um psicólogo é louco, é doido, é frescura. Isso. Gente, então aí, isso aí é um tabu ainda muito grande. E a gente precisa quebrar esse paradigma. Primeira coisa é quebrar esse paradigma. Isso. Porque eu posso procurar ajuda, posso procurar o psiquiatra, que ele vai passar, porque ele é o profissional mais indicado para passar a medicação, para atuar, né, no campo mental, para que possa equilibrar. E, consequentemente, procurar a ajuda de outros profissionais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, porque eu estou frisando muito a terapia ocupacional. Por quê? Porque muita gente não sabe que a terapia ocupacional trabalha com a saúde mental. Né? Isso, é uma questão que as pessoas não sabiam mesmo, que é a terapia ocupacional e a relação dela com a saúde mental. Tem até pessoas assim que não sabem ainda nem qual é a função, mas pensa que é uma especialização da fisioterapia. Eu disse, não, gente, é uma graduação, é uma profissão. Tem um conselho, tem tudo, é igual, né, a profissão, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, é uma profissão, uma graduação. E aí, a partir disso, a gente vai se especializar em saúde mental, a gente se especializa em muitas abordagens, porque o terapeuta ocupacional, ele trabalha com muitas abordagens, né? Sim. Enfim, procurar ajuda mesmo. Procurar os profissionais que possam auxiliar. A gente pode fazer muito aquela questão de grupos para quem tem só depressão. Então, a gente pode fazer grupos para pessoas com depressão, sabe? Porque é o mesmo assunto. Então, um pode ajudar o outro. Na abordagem que a gente faz na terapia de grupo com depressão, então, a gente vai trazer temas que é em comum. Então, automaticamente, ao realizar essa atividade, os próprios indivíduos que estão ali participando, elas vão interagindo e o terapeuta vai apenas facilitar para que eles mesmos se ajudem. E um seja a base do outro para que ele possa ter força para sair desse quadro depressivo, né? Certo, então esse o primeiro passo na verdade, prevenir, né? Buscar uma atividade que você se identifique, que você para você desacelerar, né? Que é o que a gente falou, que é sobre essa de andar sempre acelerado, trabalhando muito, fazendo muito, mas e você? Quem faz por você? Só você, né? Por você. Porque segundo a OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, lá eles dizem que a mulher são as mais afetadas, né, por problemas psicológicos. Elas são mais afetadas do que os homens. Mas por quê? Por conta dessa carga de trabalho que é imensa. Quer dizer, hoje a pressão com a mulher, ela é muito grande. Por quê? Porque a mulher tem que ser boa profissional, a mulher tem que ser boa esposa, tem que ir em busca de um corpo perfeito. E ainda tem que ser uma boa mãe também. Tem que ser uma Ela boa tem que ser mãe também. Tem que ser mãe. Mesmo que a mulher não queira ser mãe, mas a pessoa... Quando é que você vai ser mãe? Quando é que você vai ser mãe? Quando é que você... Tá, mas se a mulher decidiu, eu sou mulher, mas eu não quero ser mãe, tá? Mas tem que ser mãe. Quem foi que disse que tem que ser mãe? É mulher, você é mulher. Se você quiser, você vai ser mãe. Mas se você não quiser também, você tem o direito de não ser mãe. Né? Exatamente. É a pressão até em cima disso. Então, a pressão em cima. E aí você tem que dar de conta.
da sociedade. Ah, tá, e ainda tem que ter um lazer perfeito, né? Tem que viajar, fazer viagens. E a mulher, às vezes também, eu pensei agora e lembrei das mulheres, né, que os pais que têm filhos, né, e os pais, de alguma forma, não assumem o papel de pai. E aí as mulheres têm a pressão de ser mãe e pai. Mas não é, gente. A mulher é mãe. Ela não deve pegar o papel do pai. O papel do pai vai estar lá para ser desenvolvido um dia, quando ele aceitar, e se ela aceitar um dia. Mas ela só tem que ser mãe. Ela não vai dar conta se ela pegar esse papel para ela, de ser mãe e pai. Exatamente. Porque como é que eu vou desenvolver o meu papel de pai se eu não sou pai? Eu só sou mãe, então eu devo trabalhar isso aí também. Então, é preciso a gente desconstruir esses papéis, que a sociedade diz assim, ó, você tem que ser mãe, pai, tudo, e tem que dar conta, assim, desenvolver e perceber até que ponto ela pode ir, né? Sim. Então, é muito autoconhecimento para se perceber diante da sociedade, diante do contexto, sabe? Se perceber, eu estou aqui cumprindo o meu papel, sabe? Percebendo, se amando, com autoconhecimento, se percebendo que naquele dia que eu estou irritada, tudo bem eu estar irritada, porque aconteceram muitas coisas, eu não consegui o dinheiro que eu precisava, né? Então, tudo bem a irritabilidade, eu não preciso estar feliz a vida toda, o tempo todo. Eu posso estar por esse processo de estar aqui no nível. Então, hoje eu estou bem, mas amanhã aconteceu uma coisa que eu posso não estar bem, está tudo bem assim, sabe? Certo. Esse processo é muito dinâmico, né? Então, assim, por conta dessa carga muito grande, então a mulher se cobra mais. Sim. E aí é por isso que acomete muitos transtornos de ansiedade, depressão. Então, vem outros, né? Vem outros acometimento que a mulher fica por conta da sobrecarga que a mulher... A sobrecarga e a grande cobrança em cima dela, não é? Então, gente, nosso podcast, infelizmente, vai chegando ao fim. Eu agradeço muito a você que está aí nos assistindo e eu queria muito que você sentisse o nosso acolhimento, não é? Que você procure ajuda se caso estiver passando por uma situação parecida com o que a gente relatou aqui. E eu queria que você, Elineide, desse sua última fala, sua mensagem final. Está encerrando o Mês da Mulher. Estamos encerrando aqui com chave de ouro, com esse assunto que é tão importante, que é a saúde da mulher. Queria que você falasse um pouquinho, deixasse seu recado para todas as mulheres que estão nos assistindo. A terapia ocupacional, né, é uma das profissões que pode atuar diretamente na saúde mental da mulher. Portanto, se você necessita, né, de um profissional, além dos outros profissionais, pode nos procurar, que a gente vai fazer a busca ativa, que a gente vai trabalhar da melhor forma para que você possa desenvolver o equilíbrio. E a minha mensagem para todas as mulheres é: mulher, mulher, mulher. Mulher filha, mulher irmã, mulher mãe, mulher esposa, mulher companheira, mulher dona de casa, mulher amiga, mulher profissional, mulher social, mulher individual. Mulher já traz a perfeição somente em ser esse ser. Mulher, ame-se, cuide-se, veja-se, perceba-se e viva com grande intensidade cada fase de sua vida. Mulher criança, mulher adolescente, mulher jovem, mulher adulta, mulher idosa. Todas as fases traz o seu encanto e a sua beleza. Todas nós, mulheres, somos mais preciosas que o rubi.
Nossa, que legal! Assim encerramos o nosso podcast de Mulher para Mulher, Crefito 14. Se você não assistiu os outros programas, está aqui disponível no nosso canal. Nós falamos sobre sexualidade, gravidez e maternidade. Falamos também sobre amamentação e hoje sobre saúde mental, que foi tão importante. Eu amei o nosso papo. Muito obrigada, tá, Elineide? E obrigado a você. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau.